bilhão de usuários. Quem vai alcançar o rei do celular? Levanta a mão aí que tem um celular Nokia. Acabou. Era uma empresa. Então, assim, a gente está vivendo no mundo, não existe status quo. Isso é para todo mundo, pessoal. O Facebook está apanhando. Tentou criar criptomoeda, não conseguiu. Né? O Google também. Aí está surgindo a LGPD, desafiando o modelo de negócio deles. Então, assim, isso é para todo mundo, não é só empresa antiga, empresa nova. Todo mundo, né? Nessa velocidade, o status quo cada vez muda mais rápido. Então, a gente tem que ter essa capacidade de adaptar-se ao momento. Uma outra característica é que nunca estivemos tão conectados. É a terceira característica. Nunca estivemos tão conectados. 68% da população mundial tem pelo menos um celular. E no Brasil, tem mais celular do que gente. Tá, okay? Mais celular do que gente. 70% da população brasileira tem acesso à internet. Sabe o que significa isso? Que tem mais gente com acesso à internet do que acesso à privada. O mundo é outro. O modo que as pessoas estão se comunicando é outro. E aí essa comunicação ela gera coisas incríveis. Alguém gosta de correr? Levanta a mão aí. Eu sei que eu gosto de correr, o Gabriel, né, corre muito. Quem mais gosta de correr? Levanta a mão. Gosta de correr? Quem mais gosta de correr? Só tem você ali também, ali. Vocês usam aplicativo para correr? Qual aplicativo tu usa? Alguém usa Strava? Tu usa Strava? Esse é o mapa de calor do Strava. O Strava lançou no início do ano passado um mapa de calor, onde ele mostrava onde tem mais luz, mais gente correndo. Não tem nome, não tem nada. Só tem os itinerários das pessoas correndo. Então, onde mais luz, mais gente correndo. E aí, isso, em alta definição, cara, aconteceu algo que nem James Bond, nem a Guerra Fria imaginou. E estava de graça na internet, lá exposto. Aí o pessoal, essa zona aqui é uma zona que é muito pacífica, né, no planeta atualmente, né? Não tem guerra, né? E aí, galera, pô, o que é um pontinho amarelo no meio de um deserto preto? Aí foi aproximando. Aí aproximou mais uma base secreta militar americana. Secreta. Soldado gosta de fazer exercício? Gosta de correr? Usar o aplicativo Strava. Tá aqui, ó, desenhadinha a base militar. As ruas. Então, esse é o poder da conexão que a gente está vivendo. Está mudando os modelos de negócios. E olha que a gente está falando assim, cara, desde 2003, a cada 2 dias, nós dobramos a quantidade de dados, né, desde o início da história da humanidade. Então, se a gente não tiver tecnologia para conseguir pegar esses dados, extrair esses dados, gerar informação, nós não conseguimos caminhar nesse novo mundo que nós estamos vivendo. Então, a conexão é cada vez maior, o número de informação é cada vez maior. E olha que a gente está falando só de celular. Eu entrei nem no mérito da internet das coisas. 50 bilhões de aparelhos já estão conectados entre si. A internet das coisas, tudo vai estar conectado. Tudo vai estar conectado. A tua cadeira, com a tua geladeira, com o teu carro, com o teu celular, com o colégio do teu filho. Tudo vai estar conectado. Imagina a quantidade de contratos, de relações sociais, de novos problemas que vão surgir. Né? E o direito adaptado para isso, né? Por exemplo, esse aqui é um produto, olha só que bacana esse. Esse é um produto da Amazon. Nos Estados Unidos não tem porteiro, praticamente. Então você compra a sua fechadura na Amazon, tá ok? E aí a Amazon tem a fechadura da Amazon, a Amazon tem a chave da casa da pessoa. A pessoa pede algo na Amazon, a Amazon abre a porta da casa da pessoa e entrega dentro de casa. Mas, Daniel, a Amazon não vendia livros, não vendia marketplace, agora está entendendo a mudança de modelo de negócios que acontece muito rápido devido à informação? E aí tem esse é o Amazon da casa, tem o Amazon Key do carro, eles entregam também dentro do carro agora. A Amazon tem a chave do carro e da casa de milhões de americanos. É outro mundo, é outro modelo de negócios. Imagina a quantidade de informações que ele possui. O 99, por exemplo, cujo dono é a Didi, que é a 99 lá na China, o que eles estão fazendo agora? Eles não ganham dinheiro só movimentando pessoas. A 99 na China é responsável, em alguma cidade, de controlar o trânsito, o semáforo. Vai ficar vermelho, vai ficar azul, vai ficar verde. Né? Devido, por quê? Porque todo mundo se locomove utilizando 99, eles têm informação do carro. Então, assim, é um mundo novo relacionado à informação. E a última característica, pessoal, é a exponencialidade. Na nossa visão do mundo, a visão linear. Essa é a 4ª revolução industrial, essa é a indústria que surge da 4ª revolução industrial. E todo o processo de exponencialidade passa o que a gente chama de 6 Ds da exponencialidade. O primeiro D é a digitalização. O grande case é a máquina Kodak.
A Kodak inventou a máquina digital em 74. Mas todo o início ele é tosco. Você lembra que eu falei? Computadores ocupavam andares inteiros. Todo início é bem difícil. E aí vem a decepção. A máquina digital era excelente para tirar foto. Pesava só 4 quilos. Né? E cada foto era pior do que um desenho de uma criança. Só que quando a gente está falando de mundo, de tecnologia de TI, ele segue uma lei, que é a lei de Moore, onde a capacidade de armazenamento de dados, ela dobra a cada 12 ou 18 meses e o preço cai pela metade. Então, cada melhora é sempre o dobro, o dobro, o dobro, o dobro e o dobro. Então, logo em seguida, começa a competir com o mercado tradicional, que é a disrupção. Quando a máquina analógica começa a competir com a máquina digital. Alguém teve ainda máquina analógica? Levanta a mão aí. Alguém nunca teve uma máquina analógica? Assim, todo mundo aqui teve acesso, já viu? Já tocou, tirou foto com a máquina analógica de filme? Então, assim, começa a competir. Depois vem a desmaterialização, que é o próximo D. Surge o quê? Em 2006, o iPhone. Você não precisa mais nem de uma câmera para tirar foto digital. E a gente está vendo essa desmaterialização em tudo. O carro está sendo desmaterializado. O jovem de hoje, né, ele já não quer mais ter carro. Levanta aqui, alguém que não tem carro. Quem não tem carro? Levanta a mão. Não tem carro. Vamos lá, você quer ter carro? Sim, você quer ter carro. Demora para responder. Você quer ter carro? Você quer ter carro? Pergunta para a criança, quem mais quer ter carro? Quem não tem carro? Quem tem carro quer vender o carro? Ali, já vendeu, Gabriel, teu? Está na fila? Eu tenho um carro, eu vendi meu carro. Entendeu? Se você pergunta para uma criança de 12, 13 anos, antigamente, qual era o sonho dele? O nosso sonho quando era criança era ser jogador de futebol, não é isso? E ter um carro. Né? Era um dos sonhos. Ter um carro, ter uma Mercedes conversível, papapá. Se for uma criança, ela quer ser hoje o quê? Você quer ser youtuber, né? Quer ser youtuber e não quer ter carro. Então está mudando, as tecnologias estão mudando o modo em que nos relacionamos também com o mundo e com as pessoas. Por isso que eu explico o seguinte, a quarta revolução industrial não é só uma coisa econômica, é uma mudança de quem somos nós em relação, enquanto seres humanos. Zygmunt Bauman, ele fala muito bem disso no livro dele, Modernidade Líquida, que as relações estão cada vez mais fluídas, né, que o mundo do curtir a gente transferiu para o mundo físico, né, no Facebook a gente deixa de fazer amizade quando alguém tem uma opinião diferente, no mundo físico a gente está fazendo algo semelhante. Então assim, é uma interferência que existe, o mundo está sendo redesenhado. E aí, o próximo dele é a desmonetização. Pessoal, quanto é que custa tirar uma foto e tirar 1000 fotos no teu celular? É o mesmo preço. Quem tinha câmera analógica, é o mesmo preço. Era caríssimo tirar foto. Só gente com dinheiro para comprar câmera, comprar filme, revelar. Era caríssimo. Só gente que tinha recursos materiais poderia tirar foto. Tá ok? E aí, com as novas tecnologias, vem a desmonetização. Pessoal, Netflix abriu capital social no Brasil. R$1.000 o capital social do Netflix. Tinha 2 funcionários. Hoje, Netflix, ele já arrecada e já vende mais e já tem mais lucro do que o SBT. Esse é o mundo exponencial que nós vivemos. É um mundo totalmente diferente, onde os produtos e serviços são entregados de maneira diferente. E aí, por último, a democratização. Nunca tanta gente tirou tanta foto na história da humanidade. Só minha esposa, no final de semana, tirou mais foto que toda a história da humanidade. Tá ok? Então, assim, e a mesma coisa vai acontecer com a justiça. A justiça, vocês acham que está onde? Aqui nesses 6 Ds. Aonde tá? Decepção. Cara, agora, em 2006 que a gente começou a digitalizar o processo eletrônico. Né? No Rio de Janeiro, tu via no centro, estagiário servia para quê? Para carregar processo no tribunal e pegar. Tinha aqueles carrinhos gigantescos. Né? A estagiário reclama hoje em dia, tinha que ver antigamente. Né? Estagiário estava terminando o horário, ele mandava um outro para frente para ficar na fila, enquanto chegava o processo para entregar. O mundo era outro. Né? É sobre água fresca hoje em dia, comparado com o que era antigamente. A gente não está vivendo ainda a democratização da justiça. Acesso ao judiciário não é acesso à justiça. Então, as novas tecnologias vieram para transformar a justiça. Essa visão que Lautec é cara, que Lautec ela vai atrapalhar, ao contrário. A Lautec vai ser um change game. Um escritório de advocacia com 5 a 10 advogados
que tem um time com uma cultura de inovação, que tem processo de gestão bem desenhado, e tem low-tech de ponta a ponta, ele consegue atender o que um escritório com 50 não atende. Isso é maravilhoso, isso é incrível, é a mudança do jogo. E aí, pessoal, esse é um exemplo, todo mundo fala, Kodak. Aí a Kodak quebra em 2012, tá, com 17 mil funcionários, e aí surge o Instagram, em 2012, valendo $1 bilhão com 13 funcionários. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, da exponencialidade. O grande case Netflix e Blockbuster, né? E aí como é que a gente faz? Lautex e Legaltex. O que é esse bicho? Como se come? Onde vive? Lautex e Legaltex, escrevam aí, são empresas de tecnologia jurídica. Desde startups a grandes empresas que existem no mercado. Então, são empresas de tecnologia jurídica. Elas permitem que a gente trabalhe com eficácia, foque naquilo que foi formado. O advogado, ele passa 5 anos na faculdade, mestrado, doutorado, não é para fazer Ctrl-C e Ctrl-V. Lautec não é caro, o cara é o tempo que o advogado perde. Eu conheço advogados que, para fazer acompanhamento processual, entram em tribunal por tribunal. Eu tenho uma amiga minha que gasta 1 hora por dia. Ela tem um escritório pequeno de 5 advogados, familiar, todos são advogados da família. Ela entra no sábado também, porque ela não gosta de ficar atrasada. Ela gasta 24 horas do tempo dela, no mês, fazendo esse tipo de trabalho, preenchendo planilha Excel. Enquanto tem tecnologia, que com R$19,90 você tem acesso a tudo isso. O que é caro? O cara é o tempo dela. O cara é o tempo que o advogado perde buscando documento. Quanto tempo vocês acham que vocês perdem buscando documento? Eu tenho um Lautex de gestão de documentos, que eles falam que estão economizando entre 2 a 4 horas do tempo do advogado. Está no Google Drive, está no pendrive, está no computador do estagiário, está no computador de casa, está no computador do escritório. Então, assim, as Lautex vieram para gerar eficiência, para fortalecer a vivência da advocacia. E a B2L, qual o objetivo da B2L? A B2L é a Associação Brasileira de Lautex e Legaltex. Só que eu falo que a B2L é muito mais do que a associação. A B2L, na verdade, é uma comunidade de pessoas apaixonadas por direito e novas tecnologias que querem transformar a sociedade. E aí, por isso que na B2L, vocês verão isso, nós temos não apenas as Lautex e Legaltex, mas também são associados nossos, escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, autônomo, estudante, todo mundo faz parte da B2L. Na verdade, é um verdadeiro movimento, já está transformando o direito, né? E aí, nosso propósito é conectar todo o universo jurídico a essa nova realidade exponencial. E aí nós temos diversas iniciativas, né? Nós temos o objetivo de educar o mercado, fomentar e organizar o sistema, toda a parte de influência regulatória, a B2L está atuando, está trabalhando. E aí são diversos programas que nós temos dentro da B2L, só explicando o Demo Day, por exemplo, escritórios ou empresas associadas, dependendo do tamanho, nós fazemos Demo Days. Nós mapeamos quais são as principais dores e necessidades e levamos as Lautex para que eles possam conhecer. Então, dia de demonstração, Demo Day, não é dia do demo não, tá? É dia de demonstração. Nós temos a B2L Tech Labs, o Academy, parcerias com universidades, já organizou mais de 60 painéis em 30 universidades no Brasil inteiro, falando sobre o sistema de direito e tecnologia, conectando pessoas, gerando relações, network. Esse é um projeto que nós temos em parceria com a Faculdade de Direito da FRJ, onde a gente está ensinando o aluno a programar, machine learning, inteligência artificial, a gente está criando um chatbot para tirar dúvidas jurídicas, e tudo na faculdade de maneira colaborativa e gratuita. Então, esse é um projeto que nós temos educacional. Agora a gente está ensinando lá os alunos a como montar uma Lautec. E aí, no final, prova, em vez de ser prova, vai ser pitch para investidor. Só para vocês verem, na faculdade de Direito da FRJ, a gente não tem nem aula de LGPD. Esse semestre, um professor começou a puxar uma matéria opcional de LGPD. E nós temos um aluno da faculdade de Direito da FRJ que já tem uma Lautec de LGPD. Esse é um time de game total. Nós estamos vivendo um mundo onde todo mundo é aluno. Escritório grande, escritório pequeno, todo mundo está aprendendo agora. Uma pergunta muito simples. Vocês querem competir com um escritório de advocacia que já tem mais de 100 anos especializado em PI, ou você quer se especializar em PI em blockchain? Onde o escritório grande de 100 anos está aprendendo junto agora com vocês. Então, um mundo novo, onde todo mundo é aluno. Todo mundo está quase que no mesmo ponto de partida. Então, a gente tem um leque novo de iniciativas de áreas do direito que estão surgindo agora, devido às novas tecnologias. Esse é um programa de mentoria, esse é o poder da rede da B2L. A B2L está no Brasil todo, e aí um dia a gente falou, cara, vamos fazer uma mentoria para startup?
E a gente tem mais de 40 grupos, né, no WhatsApp, grupos temáticos e grupos locais. E eu falei, galera, quem é advogado gostaria de dar mentoria para startup? A gente organizou esse evento em 3 semanas. Aí o pessoal começou a se voluntariar de várias cidades. Aí a gente organizou, achou local, e aí conseguiu fazer um evento desse, né, em 3 semanas, em mais de 10 cidades no Brasil todo. Quase todo o Brasil, dando mentoria para startup. Esses são os painéis de tecnologia. A B2L Internacional, a gente está indo para a China, para o Vale do Silício. O famoso Global Hackathon, que a Mariana já comentou. Esse é o poder da rede também. Olha só o poder da comunidade. O Global Hackathon entrou em contato com a gente, falando assim, pessoal, a gente precisa organizar mais eventos no Brasil. Pode ajudar, B2L? Te ajuda. A gente entrou em contato com a nossa rede e falou, pessoal, quem quer organizar? Eu quero. A gente conseguiu organizar um evento, que é um hackathon extremamente complexo. Só quem já teve na organização sabe o quanto é complexo, é difícil, em 8 cidades ao mesmo tempo. Isso é o poder da rede, que a gente consegue fazer na comunidade. E aí na B2S, se vocês querem conhecer um pouco mais, vocês podem entrar na página. Eu convido vocês a entrarem aqui, Radar Dinâmico. Vocês entram em ecossistema, Radar Dinâmico, e aqui tem todas as empresas associadas. Vocês podem clicar, filtrar e conhecer o que cada uma faz. Qual o serviço que cada uma presta. E aí, se você quer conversar com o fundador, lá tem um LinkedIn deles. Né? Então você pode também entrar em contato direto com as pessoas que criaram. Aí tem desconto em eventos, a gente impacta mais de 20 mil pessoas. Né? 20 mil pessoas você acha um pouco ou muito? No universo de 1 milhão e 200 mil advogados. É muito pouco, é muito pouco. Essa palestra, no Brasil todo dando palestra, parece que é a primeira vez que eu estou dando. Eu me sinto já como Los Hermanos cantando Ana Júlia. Né? Não, eu quero falar sobre impacto ético, né, e filosófico, né, que é formação filosófica. Né? Eu tenho mestrado em filosofia da ciência e epistemologia. E eu gosto muito de inteligência artificial. Não, mas eu quero falar sobre esse tema, não sei o quê. Não, Daniel, fala do quarta revolução industrial, característica da B2L, tá bom. Mas é muito importante, cara. São poucas pessoas que ainda estão antenadas relacionadas às novas tecnologias dentro do direito. E vocês, alunos, podem fazer a diferença. No ano que vem, a gente vai ter um novo hackathon. Vocês, alunos, podem se juntar com outros alunos de outras áreas, administração, economia, marketing, e criar uma solução nova. O mundo das startups não é só o mundo que está lá das fintechs, healthtechs, também é o mundo do direito. O empreendedorismo também está aqui. Não é só fazer concurso e trabalhar no escritório. Tem outros caminhos dentro da advocacia, e que só advogado pode fazer. Né? E aí tem o Fale Conosco, e aí só para vocês verem o crescimento exponencial da B2L, olha só isso. A B2L começou em outubro de 2017. Isso aqui é um radar de Lautex. Vocês conseguem ver isso na página também. Lá tem um radar de Lautex, tem um radar de escritórios. E aí você vê, no outubro de 2017, menos de 30 empresas. Tá, ok? E 8 segmentos. Janeiro de 2018, julho de 2018, janeiro de 2019, julho de 2019. Já está desatualizado já. São mais de 200 empresas oferecendo serviço para todos os segmentos da advocacia, e aí tem mais outros segmentos que ainda não foram criados que poderiam estar sendo oferecidos. Então você vê aqui, ó, rede de profissionais. O teu escritório de advocacia não precisa atender só aqui. Com rede de profissionais, o teu escritório de advocacia é o Brasil. Né? Você tem aqui gestão de escritórios e departamentos, tax tech, empresas que criam robôs para tirar dúvidas tributárias para empresas. Nosso sistema tributário é extremamente complexo. Né? Então, como é que a gente faz? Monitoramento de extração de dados, que eu já falei. Pessoas ainda entram em tribunal para acompanhar o processo. Pessoal, estão perdendo tempo, estão perdendo dinheiro. Resolução de conflitos online, ODR, que é um ramo que está crescendo muito. Né? Que é resolução, o processo demorou 8 anos para ser resolvido. Resolução de conflitos online, você pode resolver um processo de 1 mês, de maneira extrajudicial. Né? Então, é outro caminho. Automação e gestão de documentos, análise de jurimetria, compliance, educação em conteúdo, real estate tech, no mercado imobiliário, reg tech. Então, são todos segmentos, e tem mais segmentos, são segmentos de Lautex associadas. Esses que são os Lautex early stage, que estão começando, estão na fase inicial. São os escritórios associados, né, que fazem parte desse movimento. É muito bacana, a gente começou recentemente em São Paulo, tem encontros nos escritórios. Então, até o Gabriel participou lá do nosso encontro, e foi muito bacana. A gente fez uma sessão de design thinking com escritórios, Machado Meia, Pinheiro Neto, Felsberg, BMA, todos os grandes escritórios estavam lá, abrindo para as suas dores e para os seus problemas. Sabe o que significa? Um escritório de advocacia concorrente,
dos grandes, falando para o problema um do outro. Tanto foi assim que uma associada nossa, Siqueira Castro, falou assim, cara, isso aqui é inédito. Nunca na história de advocacia, concorrentes abriram assim, quais são suas necessidades. Isso é o que a B2L está fazendo, juntando essa galera. Quem não é de direito, de repente não sabe disso, mas os escritórios são bem, né? Departamento não, departamento a galera é mais colaborativa, porque até mesmo eles precisam de uma ajuda do outro, não são concorrentes. Então, o mundo já mudou, ou quer dizer, está mudando, o mundo já mudou, só que seus efeitos ainda estão sentindo. Os grandes escritórios já entenderam que a colaboração é essencial, que é importante para o crescimento. E aí são todas empresas associadas à B2L, né? A B2L começou em 2017 com 2 pessoas, foi para 20, e agora são mais de 500 associados, que fazem parte desse movimento. Tá, ok? Então, pessoal, espero que tenha dado uma visão, né, geral do que está acontecendo. O mundo está sendo transformado, a advocacia está sendo impactada por 3 pressões, a sociedade está sendo digitalizada, né, a advocacia é sumamente questionada, né, e o cliente cada vez mais exigente, e tudo isso está acontecendo porque a gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial. Na 4ª Revolução Industrial nós temos 4 características, que é a velocidade, o status quo, né, a conectividade e a exponencialidade, e isso a gente reflete no direito através das Lawtechs e Legaltechs. Todas elas oferecendo tecnologias que vão impulsionar a advocacia e vão democratizar o direito, fazer com que a justiça realmente chegue a todas as pessoas. Porque, afinal, esse é o papel do advogado. Né? Não é impedir o acesso à justiça, mas permitir que a justiça chegue a todas as pessoas. De maneira mais simples, de maneira mais rápida e de maneira até mais barata. Tá bom? Muito obrigado e uma boa noite. Daniel, muito obrigada, né? Inclusive o Daniel veio para Porto Alegre, direto do Rio de Janeiro, então muito obrigada pela tua presença. Amanhã, até já deixando o recado, a gente vai ter um Demo Day na OAB de Novo Hamburgo com algumas Legaltechs, mostrando os seus serviços, as novas tecnologias que estão oferecendo. Vocês são todos convidados, então quem quiser na OAB de Novo Hamburgo, amanhã o Daniel também vai estar por lá. Sem demora, eu já vou chamar para o palco o Dr. Roberto Lopes, cofundador da Legal Hackers Porto Alegre. O currículo dele também aqui é bem extenso. Embaixador da B2L, especialista em inovação pela Singularity University. Roberto é advogado, consultor de negócios, mentor de startups, foi sócio do Cabanelos Advocacia. E o Roberto traz o tema Impactos Não Intencionais da Tecnologia no Mercado Jurídico, e é uma imensa honra receber ele aqui conosco essa noite. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer, Daniel, que eu gostaria de convidar para abrir todas as minhas palestras, porque eu acho que foi assim, absolutamente fantástica a preparação para algumas das coisas que a gente vai estar vendo aqui a partir de agora. Realmente, eu acho que contextualizou muito bem. Só para me funcionando. Bom, pessoal, a Carol já disse, para quem não sabia, eu sou advogado de formação. Acontece que depois de advogar ao longo de 15 anos, eu acabei, assim como a Carol, por algum motivo, aí, mudando um pouco o curso natural que a família espera e que até mesmo eu tinha expectativa, que seria de advogar por muitos e muitos anos ao longo da minha vida profissional. Acontece que eu sempre gostei muito de questões relacionadas à tecnologia e desde 2010, 2011 eu estava muito conectado até mesmo aqui com o Tecnopuc, prestava mentoria para startups no Tecnopuc, dentro do escritório, na época, junto com o Gabriel lá no Cabanelos e outros colegas que estão aqui. A gente tinha uma atuação muito próxima com algumas startups. E quando a gente entra dentro desse mundo e vai se conectando e vai se aproximando cada vez mais, eu não sei quem de vocês tem isso presente nas vidas, mas é muito difícil da gente começar a retroceder. No ano passado eu tive a oportunidade, junto com o Gabriel, ir para o Vale do Silício, conhecer aquela realidade mais de perto. E realmente aquela viagem foi uma viagem muito transformadora. Não sei se do lado bom ou do lado ruim. Eu acabei saindo desse mercado jurídico e indo para o lado de consultoria de negócios na área de inovação. Hoje, então, eu sou
head de inovação de uma empresa que se chama Beta House, que tem um propósito muito claro de desenvolver o poder de transformação dos negócios. Nada mais é do que a capacidade das empresas tradicionais se adaptarem a essas novas realidades. A gente faz isso basicamente em cima de 3 fatores que nós entendemos sejam indispensáveis para que a inovação seja uma constante dentro de qualquer corporação. São eles pessoas, cultura e estratégia. Através de um braço de consultoria e um braço de capacitação, não é sobre isso que eu gostaria de falar aqui hoje com vocês. E eu sei que a gente também está com o tempo mais apertado, né, Carol? E dando prosseguimento, o que eu gostaria de começar contextualizando, que eu acho altamente relevante aqui com cada um de vocês. Durante muito tempo, nessas andanças sobre questões relacionadas aos impactos da tecnologia, não só no mercado jurídico, mas no mercado dos negócios, no mundo dos negócios como um todo, eu sempre li muito sobre a Singularity, que é uma universidade, uma faculdade, uma escola, na verdade, dos Estados Unidos, que é uma das principais referências quando o assunto é inovação. E sempre que a gente lê a respeito da Singularity, alguém aqui conhece a Singularity ou não conhece a Singularity? Quem já ouviu falar sobre ela sabe o quanto eles são conectados a futuro e tecnologias exponenciais. E quando eu resolvi fazer um curso lá, eu tinha 2 grandes receios. O primeiro deles era que daqui a um pouco o curso falasse eminentemente sobre tecnologias exponenciais, e aquele não era o meu foco. Eu, como uma pessoa de negócios, consultor na área de negócios, não queria simplesmente aprofundar em questões relacionadas à tecnologia, e da mesma forma não queria também saber como será o mundo em 2030, em 2050, 2070, que tem diversas previsões que eles acabam trazendo por um contexto muito claro, que é, existem muitas variáveis que vão determinar o que efetivamente vai acontecer e o que daqui a um pouco não vai acontecer no andar aí da sociedade. E qual não foi a minha surpresa positiva, na verdade, quando eu cheguei lá e eu vi que a gente falava sobre tecnologias exponenciais, a gente falava também sobre como será, algumas possibilidades ou probabilidades de como será o mundo no futuro, mas a gente falava muito mais sobre pessoas. Apesar dos impactos da tecnologia, e o Daniel falou muito sobre isso no mundo do direito, existe uma necessidade de mudança de modelo mental nas pessoas, no mundo dos negócios, em decorrência da tecnologia. Quando eu falo em impactos não intencionais, eu estou falando justamente sobre isso. Da necessidade que a gente tem hoje de mudar o nosso modelo mental para se adaptar a essas novas realidades. Acontece que é muito difícil, né, pessoal, mudar o modelo mental. Essa ilustração ela demonstra de uma forma muito bem a dificuldade que as pessoas têm de mudar modelos mentais. Os primeiros carros eles foram concebidos justamente com um cavalo falso à frente da carroça, da carruagem. Ainda que não houvesse mais necessidade da tração equina, a partir do momento que a gente tinha motores nos carros, os primeiros carros foram concebidos justamente dessa forma. E a gente não precisa ir muito longe. Nos dias de hoje, os carros autônomos, o Daniel trouxe uma foto de um carro autônomo. Como é que os carros autônomos são produzidos ainda hoje? Como carros. Ok, é verdade que existe ainda, muitos carros autônomos estão em fase de teste, consequentemente a gente precisa necessariamente ter um backup humano, né, uma pessoa dentro do carro dirigindo, na eventualidade de acontecer alguma coisa, algum acidente, mas a realidade é que a gente tem por trás disso uma dificuldade muito grande de modelos mentais, de mudar o modelo mental. Esses dias eu estava falando justamente sobre esse ponto com um grupo lá do Cine Lojas, e uma pessoa levantou o braço e trouxe um exemplo que se encaixa muito bem aqui também. Alguém já ouviu falar na Fórmula E? Para quem não ouviu falar, a Fórmula E é a Fórmula 1 dos carros elétricos. Acontece que quem conhece carro elétrico sabe que o carro elétrico não tem som de motor. E qual é a graça de tu ires um pouco participar de uma corrida de carros sem barulho de motor? Qual foi a solução encontrada para a Fórmula E? Existem caixas de som colocadas dentro das corridas para fazer o barulho dos carros. Nham, nham, nham. Tudo isso é dificuldade de mudança do modelo mental. Toda vez que eu vejo essa foto, chega a dar um nó na cabeça. Quem aqui
já teve a experiência de dirigir em mão inglesa? Cara, é muito difícil, não é muito difícil. E a grande dificuldade, ela consiste basicamente por dois motivos. O primeiro é porque tudo aquilo que a gente faz de forma automática, a gente não consegue mais, a gente tem que pensar. E os nossos instintos estão completamente equivocados. Então, pessoal, estou falando tudo isso porque existe uma dificuldade de mudança de modelo mental, mas nós estamos passando por um momento em que, como o Daniel falou, nós precisamos desaprender formas antigas de pensar, reprogramar o nosso cérebro, mudar o modelo mental para se adaptar a essa nova realidade. Não só no mercado jurídico também, mas no mercado de negócios como um todo, no mundo corporativo como um todo. O modelo mental do advogado, ele ainda está muito arraigado dentro da questão de adversários. Eu sou advogado de um lado, tem um advogado do outro lado, e esse mindset ele não ajuda em nada para maximizar o sucesso. Seja dentro de uma relação contratual, seja daqui a pouco dentro de uma negociação, não necessariamente envolvendo um contrato, num processo. Isso não ajuda em nada. Por que quando os advogados de duas partes diversas sentam para negociar um contrato, eles tendem a focar sempre nos riscos, nos problemas, aonde o outro lado pode estar ganhando e eu de alguma forma sendo prejudicado? Quando na realidade, o Daniel falou sobre isso, a gente tem que trabalhar cada vez mais de forma colaborativa. Qual é o caminho que a gente quer percorrer? Onde é que a gente quer chegar com aquele contrato? E a partir daí construir em conjuntos, pavimentar em conjunto esse caminho. O advogado segue ainda construindo muito mais barreiras do que pontes, quando o mundo lá fora já está andando numa velocidade completamente diferente e as pontes se impõem cada vez mais. Recentemente eu estava falando com um advogado lá de São Paulo e ele comentava comigo da dificuldade que ele estava tendo em negociar contratos através de legal design, por exemplo. Ele fez um curso no exterior, voltou, começou a aplicar dentro da realidade do escritório dele alguns contratos que visualmente eram diferentes dos tradicionais, e mesmo contratos simples, que não requerem maiores complexidades ou maiores dificuldades de negociação, uma vez que esses contratos chegavam da outra parte, acabavam voltando totalmente refeitos por uma dificuldade de mudança de modelo mental. E hoje, pessoal, dentro desse contexto, o que os clientes esperam cada vez mais dos escritórios de advocacia, dos advogados que os contratam? Que muito mais do que ser aquele cara reativo, que espera a demanda chegar, muito mais do que ser aquele cara que simplesmente entra no momento em que acontece algum tipo de problema na empresa, eles querem que os escritórios, que os advogados sejam parceiros estratégicos do seu negócio. Que os escritórios, na medida do possível, cocriem, façam com os clientes muito mais do que para eles. A questão de ser proativo é muito mais no sentido de, cara, muito provavelmente, se você é advogado, se você é escritório, não está ligando para o seu cliente, não está se comunicando com o seu cliente, não está se conectando com o seu cliente, alguém no mercado, em algum momento, vai se conectar. E isso pode ser muito perigoso. Quando tu fica 100% reativo, aguardando a demanda chegar, para então agir, existe uma chance muito grande de daqui a pouco ter algum concorrente. E hoje em dia os concorrentes não são só escritórios de advocacia, a gente viu, o Daniel falou muito bem, existem diversas Lawtechs e Legaltechs que estão se comunicando também com os nossos clientes. Isso muito provavelmente vai acontecer. Eu gosto bastante desse slide, é um slide que recentemente um cliente nosso lá da Venta House me mandou. Ele é o diretor jurídico de um departamento jurídico, de um banco aqui de Porto Alegre. Ele trazia justamente a evolução do departamento jurídico, lá na década de 80 e 90, para os dias de hoje. No passado, a gente tinha departamento jurídico 100% terceirizado, então ficava tudo fora de dentro das empresas. O reporte desses escritórios era 100% com braço financeiro, o que remete a uma questão de custo. Então, lá nas décadas de 80 e 90, os escritórios de advocacia eram 100% custo para as empresas. Quando a gente vê uma visão cada vez mais estratégica,
uma participação cada vez mais estratégica nos dias de hoje, burocrático, obstáculo para fechar negócio, então cada vez mais trancador de rua do que efetivamente buscando soluções para os clientes. Sabe aquela história de, cara, isso aí ninguém consegue fazer até hoje, não precisamos nem perder tempo com relação a isso, qual é o próximo assunto, e não explorar as dificuldades que daqui a pouco os clientes podem estar passando e as oportunidades que sem dúvida nenhuma surgem desse tipo de situação. Apontamento de risco muito mais do que trazer algum tipo de solução, justamente por não estar explorando esses problemas. Nos dias de hoje a gente vê então cada vez mais essa questão estratégica, né, atuando como um legal business partner mesmo, como parceiro estratégico do negócio, alguém que conhece a fundo o negócio, alguém que traz valor, alguém que gera valor, que escutando o cliente, na medida do possível, consegue entender as suas dores e entrega um valor cada vez mais relevante também. Define métricas para identificar valor agregado, né? Historicamente, então, se sempre um escritório de advocacia era custo, a gente passa a desenhar métricas que começam a demonstrar o quanto faz sentido ou a economia que realmente um escritório de advocacia pode trazer para dentro do cliente. Estrutura enxuta, terceirização, implementação, por exemplo, de índices de performance. Isso tudo hoje é algo muito presente e que a grande maioria dos escritórios não está preparado ou adaptado a tudo isso que está acontecendo. Nesse contexto, a gente vê cada vez mais também a necessidade por parte dos advogados do desenvolvimento daquilo que se chama, né, das habilidades comportamentais, dos soft skills. Se no passado as hard skills, conhecimentos técnicos dos advogados era algo absolutamente relevante, sobretudo considerando que no passado partia-se do pressuposto que o conhecimento da lei está justamente nos grandes juristas, nos ministros aposentados, nos desembargadores. Existia uma crença de que os melhores advogados eram realmente aqueles grandes juristas, acadêmicos, autores dos livros. Acontece que no mundo de hoje, a gente tem uma democratização e uma facilidade absurda de acesso ao conhecimento. E nesse contexto, os hard skills ainda são relevantes, sem dúvida nenhuma. Vão sempre e cada vez mais continuarem sendo relevantes. Agora não estão mais sozinhos. A partir do momento em que existe um acesso mais fácil a esse conhecimento, deixa de ter tanta importância o conhecimento técnico, e daí a gente começa a ver a necessidade de desenvolvimento de habilidades comportamentais que historicamente não tinha uma relevância muito grande. E daí a gente começa a ver que habilidades como, por exemplo, a criatividade se torna cada vez mais relevante no mundo jurídico, em qualquer mercado que a gente tem hoje. Eu gosto sempre de fazer uma provocação quando eu estou falando sobre criatividade, que é a seguinte: quem daqui acredita que crianças são criativas? Quase todo mundo. Quem aqui acredita que os adultos são criativos? Já é um número bem menor. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E aproveitando mais uma vez um gancho do Daniel, o que a gente tem de herança das primeiras revoluções industriais? O nosso sistema educacional. Linear, repetitivo, segmentado e previsível. Essa é uma foto do Colégio Dante Alighieri, 1924. E essa é uma foto do mesmo colégio em 2017. Tirando as cortinas, o que mudou? E as classes também. Isso aqui, pessoal, de alguma forma, tende a matar a nossa criatividade. Eu gosto muito de um exemplo que isso ilustra de uma maneira muito clara a forma como nós somos educados, ou como nós fomos educados e continuamos sendo educados e continuam educando os nossos filhos nos dias de hoje. Dentro de uma realidade prática, vamos lá, numa aula de matemática. Se uma obra da construção de uma casa feita por um obreiro demora 10 dias, se essa mesma casa fosse feita por 2 obreiros, quantos dias ela demoraria?
A resposta que os professores esperam é 5. Se 1 demorou 10, 2 demorariam 5. E nós precisamos explorar todas as variáveis disso. Porque daqui a pouco duas pessoas, uma tende a conversar mais com a outra, tende a diminuir a produtividade, consequentemente, talvez esses 5 dias não seriam 5, como o professor de matemática espera. É um exemplo meio idiota, mas que assim, mostra o quanto nós somos preparados, ou como nós fomos preparados de forma a pensar linearmente, repetitivamente, de forma 100% segmentada e previsível. Matando a criatividade, que hoje é uma das habilidades mais relevantes quando a gente está falando sobre resolução de conflitos, por exemplo. A gente pode se valer de criatividade para resolver problemas complexos, para negociação, para resolver conflitos. E os advogados tendem a não explorar esse tipo de soft skills. Outra habilidade altamente relevante também é a questão de empatia. Empatia não é aquela coisa que está todo mundo falando agora, porque precisa ser empático, nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. Não, empatia de verdade. Empatia no sentido de ir para dentro do cliente, conhecer o cliente por dentro. Saber quem são as pessoas com quem, dentro de uma relação com aquele cliente, em algum momento você vai se conectar. Quem é que vai te trazer subsídio? Quem é aquela pessoa que vai te mandar subsídio? Quem é que vai pagar? Quem é que vai entregar? Com quem tu vai falar? Dependendo do tamanho do cliente, vai e faz uma imersão de uma semana lá dentro, para conhecer todas as áreas, todas as pessoas. Só assim tu consegue realmente entender quais são as dores daquele cliente, gerar valor para o cara. Quanto mais distante, ou quanto maior for o distanciamento dos clientes, sem dúvida nenhuma, mais difícil vai ser uma entrega de valor. Então a empatia aqui é justamente no sentido de não só entender quem são aquelas pessoas, entender as dores, mas conhecer o negócio do cara como um todo. E assim a gente consegue construir com o cliente. E assim a gente consegue ser proativo. E assim a gente gera cada vez mais valor. Só que o modelo mental do advogado ainda é de aguardar a demanda chegar e ser reativo àquele problema. E se aquele problema for diferente do que daqui a um pouco, historicamente, ele viu dentro do escritório ou dentro da vida profissional dele, ele tende a simplesmente ser refratário a explorar aquilo, que, mais uma vez, gera valor. Colaboração. Nada, hoje em dia, o Daniel também, mais um spoiler que ele deu, é mais importante do que questões relacionadas à colaboração. Seja a colaboração interna no escritório, daqui a pouco nós temos um caso super complexo que envolve matéria das mais diferentes áreas, ao invés de cada uma das áreas fazer a sua entrega respectiva de acordo com as suas expertises, a tendência é que o material vire, o resultado final disso vire uma colcha de retalho muito mais difícil de organizar depois do que se trazer toda essa turma para dentro de uma mesma sala de reuniões. Para explorar as possibilidades de cada uma das matérias, cada uma daquelas pessoas dentro de um mesmo ambiente. Não tem mais motivo porque simplesmente chegar e deixar, essa aqui é a área tributária, vocês vão resolver os aspectos tributários, vocês vão resolver os aspectos societários, vocês os de contrato, e você que é o cara de processos, toda a nossa estratégia processual. Por que segmentar isso? Tem um contexto educacional, sem dúvida nenhuma, mas hoje em dia o mundo pede uma colaboração e um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar cada vez maior. E isso gera cada vez mais valor. Existe também a questão de colaboração externa, não só interna, de juntar as diferentes áreas do escritório para desenvolver trabalhos em conjunto, mas também estratégias de colaboração externa, como a conexão de escritórios de advocacia com parques tecnológicos, de escritórios de advocacia com Lotex, com Legaltex, o próprio desenvolvimento de Lotex e Legaltex dentro de escritório de advocacia. A gente vê isso de forma cada vez mais presente. Eu não sei quanto isso é de conhecimento de vocês, mas aqui em Porto Alegre a gente tem diversos casos de empresas de tecnologia que estão saindo de dentro de escritórios de advocacia e que estão agregando valor. Principalmente quando a gente vê
algumas dessas plataformas de resolução online de conflitos. A gente começa a ver uma inversão da lógica tradicional de que o escritório trazia os clientes para, a partir de agora, essa plataforma de tecnologia está permitindo uma entrega de valor diferente do que até então se tinha. Justamente pela facilidade que tu tem de, apresentando aquela plataforma, diminuir a litigiosidade dos clientes. Conseguir reduzir o tempo de duração do processo e, consequentemente, trazer um resultado cada vez mais eficiente para dentro dos clientes também. Outra coisa que é altamente relevante nos dias de hoje, dentro de qualquer escritório de advocacia, é a questão de fomentar a troca de ideias. Fomentar cada vez mais que as pessoas se conversem. Ter bancos de ideias dentro dos seus escritórios. Uma das coisas que para mim é muito difícil conceber também são aqueles escritórios de advocacia que ainda relegam para os estagiários ou para os advogados júniores, que estão todos os dias conversando com os clientes, todas aquelas informações que eles recebem. Por vezes, aqueles caras que estão na ponta todos os dias conversando com os clientes, eles recebem e eles têm algumas das informações mais importantes que o escritório pode receber. Porque eles estão no dia a dia com o cliente. Daqui a um pouco os sócios, os coordenadores, eles não conseguem falar todos os dias com os clientes. É impossível. Agora, ele tem a capacidade de empoderar aquele cara, de ouvir aquele cara, porque aquele cara vai gerar insights. A gente não tem a capacidade, isso é uma frase até de um dos fundadores do Google, que ele fala, é impossível uma empresa ter as mentes mais brilhantes dentro dela. E quando a gente não tem as mentes mais brilhantes do nosso negócio, a gente não vai ter as melhores ideias. E quando a gente consegue fomentar a troca de ideias, a gente tende a desenvolver melhores ideias. Então vamos ouvir e vamos empoderar aquele cara que está lá na ponta. Aquele cara muito provavelmente vai trazer insights que são altamente relevantes para o negócio. Outro ponto altamente relevante também que eu vejo, não só nos dias de hoje, mas cada vez mais nos dias de hoje, é aquela questão a respeito de que forma a gente se comunica com os nossos clientes. Durante muito tempo, talvez isso seja um pouco distante para os mais jovens, os advogados eles ficavam muito distantes dos seus clientes. Distantes mesmo, eles não conversavam, eles estavam muito mais atrás dos seus grandes escritórios, das suas mesas de mármore, dentro de uma realidade completamente diferente dos clientes. E gostavam de usar abotoaduras, e gostavam de escrever latim, e ser cada vez mais eruditos. Usar palavras que, por vezes, poucas pessoas estavam acostumadas. Isso gerava um afastamento absurdo, que hoje, cada vez menos, faz sentido. Essa provocação aqui é uma provocação que eu, na minha concepção, todo advogado deve fazer constantemente, todos os dias, em cada entrega que você faz para o seu cliente. Eu estou sendo claro? Ele está me compreendendo? Será que ele está entendendo o que eu estou passando? Lógico que num contexto de que daqui a um pouco o teu cliente é advogado, a linguagem pode ser um pouco diferente. Pode trazer um pouco mais aquele juridiquês que, na minha opinião, não faz mais, cada vez menos faz sentido e já não faz mais sentido mesmo nesse tipo de relação. Mas quando ele não é, ele não quer saber qual é a doutrina, qual é o entendimento de STJ, de STF, Tribunal Superior, de quem quer que seja. Ele quer saber se dá para fazer, se não dá para fazer, quais são os riscos. Tem que ser objetivo, tem que ser compreensível. Outra questão também de ouvir os clientes. De vez em quando nós acreditamos ter respostas prontas quando o cara nem começou a falar sobre o problema que ele está trazendo para a mesa. E hoje, cada vez mais, os advogados precisam explorar os problemas dos clientes. Existem diversas técnicas e metodologias para a exploração de problemas e, consequentemente, gerar soluções diferentes do que aquela que, historicamente, daqui a um pouco se entregava. E que, por vezes, simplesmente se dizia, opa, isso aqui a gente não tem muito o que fazer. Justamente porque
ninguém até hoje fez, ninguém conseguiu fazer, bola para frente, qual é o próximo trabalho que isso aqui a gente não vai desenvolver. Então, ouvir para realmente entender quais são as dores dos clientes. Diversidade, pessoal, é um outro aspecto cada vez mais relevante no mundo dos negócios hoje em dia. E quando eu falo de diversidade, eu não estou falando de minorias em absoluto, eu estou falando em pessoas que pensam diferente umas das outras. Quando a gente coloca dentro de uma sala 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas que estudaram nas mesmas universidades, têm as mesmas faixas etárias, frequentam o mesmo ciclo social, moram na mesma cidade, existe uma dificuldade muito grande disso gerar novas ideias. A diversidade que eu estou falando é diversidade de background, pessoas com histórias diferentes, com idades diferentes, com postos dentro do escritório de advocacia ou do jurídico de empresa diferentes. Isso gera novas ideias. Isso gera, potencialmente, a capacidade de mais inovação, de decisões diferentes daquelas que se está acostumado. Recentemente saiu do Fórum Econômico Mundial quais vão ser as 10 principais habilidades dos profissionais do ano 2000. E aqui isso só ratifica tudo isso que eu estou falando. Quando a gente fala que a principal habilidade comportamental, a principal habilidade, de acordo com eles, vai ser a resolução de problemas complexos, opa, para aí. Nós, advogados, somos os grandes responsáveis, ou deveríamos ser um dos grandes responsáveis a ter essa habilidade, muito presente nos dias de hoje. Pensamento crítico, criatividade, ó, que a gente estava falando, liderança e gestão de pessoas, trabalho em equipe, aqui a gente está falando muito de colaboração, inteligência emocional, julgamento, tomada de decisão, orientação de serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Isso tudo é cada vez mais relevante. E aqui é geral, não é só para o mercado jurídico. A grande diferença é que hoje as soft skills são altamente relevantes no mercado jurídico também. Não só o conhecimento técnico, não só as hard skills que trouxeram os negócios até aqui, mas também, e cada vez mais, as soft skills. Outro grande dilema que existe hoje, outra coisa até mesmo engraçada que existe nos dias de hoje, nessa relação entre escritórios de advocacia e clientes, é a percepção que o escritório tem do que ele acha que o cliente quer e daquilo que efetivamente o cliente está querendo. E tem um estudo recente da Clio, que é uma empresa de consultoria, justamente falando sobre esse aspecto. E quando a gente explora cada uma, não temos muito tempo para explorar sobre isso, depois eu posso compartilhar, Carol, com todo mundo os meus slides, daí vocês podem explorar um pouco mais isso. Mas é impressionante o que o escritório de advocacia, o advogado, imagina que é aquilo que o cliente quer, daquilo que efetivamente o cliente almeja dentro dessa relação. Vamos lá, traçando pelo menos, pegando alguns dos exemplos ali. Questão de marcar uma consulta, marcar uma reunião. Dentro da realidade dos advogados, eles acreditam que 33% querem que a reunião aconteça de forma presencial e 47% resolveria esse tipo de demanda por e-mail. Quando 59% acredita que poderia ser resolvido por telefone. Algo que os escritórios de advocacia, os advogados, sequer conceberam seria uma possibilidade efetivamente relevante dentro desse contexto. Com relação à conversa sobre os detalhes de uma situação específica, de um caso concreto. Para os advogados, isso aí 51% eles acreditam, dentro dessa pesquisa que foi feita, que poderia ser resolvido através de e-mail. E 39% através de telefone. Tipo assim, cara, não precisamos sentar para conversar com ninguém para ouvir o caso deles. Quando, especificamente em relação a isso, 70% dos clientes querem sentar na frente do advogado e relatar o seu caso. Falar das suas dores, do seu problema. E quando a gente vê essa discrepância na percepção que o advogado tem daquilo que efetivamente o cliente quer, a gente vê que tem coisas muito
erradas. E que se torna cada vez mais indispensável para os advogados, para os escritórios de advocacia nos dias de hoje, saber com quem eles estão se comunicando. E a partir daí, construir as soluções e fazer as necessidades dos seus clientes a razão de ser do escritório, os objetivos do escritório. Pessoal, eu achei bacana desde o início que o Daniel ele ia trazer muito mais essa questão específica de tecnologia e dos impactos da tecnologia para facilitar a nossa vida. E isso, sem dúvida nenhuma, é muito impactante, é muito relevante e cada vez mais indispensável. Ter a compreensão disso é altamente relevante nos dias de hoje. E a ideia do meu bate-papo com vocês era muito mais do que a tecnologia pela tecnologia, entender e compreender a necessária mudança de modelo mental que o advogado precisa ter. O desenvolvimento de novas habilidades. A capacidade de ser mais criativo, de ser mais colaborativo, de ser mais empático, de empoderar o pessoal que está lá embaixo. Enfim, questões que daqui a um pouco a tecnologia jamais vai substituir. Eu não tenho dúvida nenhuma que a tecnologia não vai substituir tudo aquilo que é exclusivamente dos seres humanos. Cada vez mais, pensamento crítico, imaginação, criatividade, intuição, propósito, empatia, valor, ética, e aí a gente pode ter diversas outras características, vão ter um valor maior no mercado jurídico e em qualquer mercado no mundo dos negócios. E aqui eu estou falando não só para futuros advogados, mas para departamentos jurídicos de empresa, ou pessoas que eventualmente não vão exercer advocacia em nenhum aspecto no futuro. São habilidades para todo mundo, o Fórum Econômico Mundial falou, está lá. Não sou eu que estou falando isso. O mundo está demandando isso. Então, cada vez mais a gente vê que nós precisamos abraçar a tecnologia, sim, mas a tecnologia nunca vai ter a capacidade de ser. A capacidade de realmente entregar o que nós, humanos, entregamos. Certa vez eu fui provocado a manifestar qual seria, na minha opinião, um dos grandes impactos, ou o principal impacto no mercado jurídico a partir dos ingressos das novas tecnologias. E a minha resposta foi que, por mais paradoxal que possa parecer, o avanço das tecnologias vai fazer com que o advogado volte a exercer aquela advocacia do passado, aquela advocacia tradicional, aquela advocacia de ir para os livros, de se debruçar sobre o caso, de estudar a fundo os casos. Porque o que a gente vem fazendo nos últimos anos, copia, cola, essa massificação da advocacia, não é o advogado que tem que fazer isso. Realmente, as máquinas voltam a tomar um papel que deveria ser das máquinas. Acontece que dentro desse contexto todo, a provocação que fica é: será que o mercado está preparado para esse novo modelo mental? E os novos impactos, e os impactos das novas tecnologias? É isso que eu gostaria, enfim, que vocês fossem para casa refletindo um pouco. Muito obrigado. Excelente, Roberto, muito obrigada. Acho que, principalmente para os alunos, é novidade a gente ouvir falar sobre soft skills, né? E é por isso que a gente quis trazer esse evento aqui para mostrar essa nova realidade, tudo que a gente vem escutando, principalmente se discutir em São Paulo, Rio, quando a gente tem evento da B2L, é muito mais próximo da gente do que aqui, né? Eu gostaria de ver a possibilidade do Roberto e do Daniel subirem ao palco para discutir conosco, para que vocês possam levantar algumas dúvidas para eles. E a gente vai ter que trabalhar aqui um pouco com a colaboração, porque só temos um microfone. A gente grita. Fica no meio. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer falar algum comentário?
Peraí que eu vou... Boa noite. Gostei muito de ouvir vocês. E apesar de eu concordar que nada substitui a sensibilidade, por exemplo, de um juiz quando ele ouve uma testemunha. E nós vemos hoje que tem robôs fazendo trabalho de advogados. Inclusive, teve um estudo nos Estados Unidos, agora me fugiu o nome do local, mas que eles fizeram para um grupo de advogados e para um robô analisar umas demandas, e que o robô tinha analisado com 100% de precisão em 26 segundos, e os advogados levaram 90 minutos com 87%, se não me engano, de precisão. E isso é uma coisa que me preocupa, porque o número de advogados desempregados está aumentando com a evolução tecnológica, porque antes a gente tinha que ficar fazendo xerox dos processos, nós tínhamos que ficar digitalizando, tinha mão de obra para estagiários. Hoje em dia os estagiários tiram fotos dos processos. Então esse avanço tecnológico, ele está acabando, de certa forma, roubando o espaço dos advogados. E está aumentando muito. E eu vejo isso porque, como advogada, eu acompanho, tenho colegas passando por situações assim. Então, esse avanço da tecnologia, com a implementação de robôs fazendo o que a gente faz, está roubando esse espaço do mercado. E eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso, com essa parte do crescimento da inteligência artificial. Né? Por favor. Quer começar ou... Pode. Tá. Assim, ó, eu tenho refletido já há bastante tempo muito sobre isso, e sem dúvida nenhuma essa é uma das grandes angústias que o mercado vive hoje. Tá? Porque o que acontece? Historicamente, existia a capacidade ou a possibilidade dos jovens advogados começar estagiando, fazendo trabalhos de foro, e daqui a pouco ganhavam lá um computador, e daí começavam as peças simples. E isso, muito provavelmente, cada vez mais vai estar sendo substituído por outras ferramentas. Então, assim, qual é a minha opinião sobre isso? A gente precisa, cada vez mais, entender que isso é uma realidade. Né? Então, assim, não dá para simplesmente também ignorar esse fato. Né? Falando um pouco sobre primeira e segunda Revolução Industrial, teve lá na primeira Revolução Industrial o movimento dos artesãos que quebraram as máquinas. E no fim o mundo se adaptou e novas oportunidades apareceram. O que eu vejo hoje de uma forma muito clara? A pessoa que se forma hoje na faculdade de Direito, ela tem oportunidades diferentes que eu tive quando eu me formei. Quando eu me formei, há 15 anos atrás, há mais de 15 anos atrás, era ser advogado, ou trabalhava no direito de empresa, ou fazer algum tipo de concurso público. Hoje em dia, o Daniel mostrou aqui o retrato da V2L. Olha a quantidade de oportunidades que daqui a pouco um advogado tem para empreender dentro desse mercado. Então, assim, ele vai ter uma dificuldade maior de entrar no escritório de advocacia dentro desse contexto, possivelmente sim. Tá? Eu acredito que sim, porque as tarefas que eram eminentemente de estagiários e de advogados no início de carreira vão ser substituídas, né, por novas tecnologias. Agora, eu vejo que existem muitas oportunidades também para esses mesmos profissionais. Então, a tua pergunta é a pergunta de $1 milhão, assim, para te responder, olha, o que vai acontecer, não existe uma solução mágica, mas existe a necessidade de compreender que isso é uma realidade. Não é que é algo que vai acontecer, não é uma marolinha, não. Isso está acontecendo e vai acontecer numa velocidade cada vez maior. As máquinas estão aprendendo cada vez mais e, consequentemente, a assertividade vai ser melhor a partir dos parâmetros que ensinam elas. E daí tem esse detalhe super importante também. As máquinas estão substituindo os advogados? Não, elas estão facilitando tarefas repetitivas pelas máquinas que foram trabalhadas e que aprenderam a partir de determinados volumes de informação que eles foram recebendo.
a gente tem casos de inteligência artificial, estou abrindo um pouco aqui mais o leque da pergunta, mas a gente tem casos de inteligência artificial que acabam trazendo uma desvirtuação total no objetivo inicial. Um exemplo disso, um software específico desenvolvido pela Amazon para contratação de pessoas. O que o software entendeu? Que a grande maioria dos currículos que chegavam e das pessoas que consequentemente eram contratadas eram pessoas do sexo masculino, numa faixa etária X, num padrão de vida Y, de cor branca, uma coisa assim. E aquilo se estabeleceu como padrão. Só que esse padrão foi uma consequência do volume de informações que foram lá para dentro. Não é que a máquina passou a ser discriminatória, mas pelo padrão que ela recebeu. E daí entra a importância e a relevância, mais uma vez, do ser humano. Em compreender que, opa, para aí, a máquina está aprendendo, mas está começando a desvirtuar esse aprendizado. E isso, muito provavelmente, vai acontecer também quando tu tem uma assertividade de 99,9% das máquinas, ok, a partir de uma situação específica. Só que a situação específica tem peculiaridades que daqui a pouco o ser humano ainda necessariamente vai ter que estar lá para corrigir. Boa pergunta, é a pergunta que todo mundo faz todo dia, chega na B2L, 20 questionários perguntando a mesma coisa. Existe um estudo falando do mercado como um todo. Em primeiro lugar, o mercado como um todo e o mercado jurídico. 60% das profissões que as crianças vão trabalhar ainda não existem. Tá, ok? Então, assim, já não é futuro, é prático. Por exemplo, tem advogados especializados quando, por exemplo, o banco bloqueia a tua conta de criptomoedas. Sabe fazer isso? O advogado especializado sabe fazer. Então, assim, estão surgindo novos campos. Com o LGPD, o DPO, estima-se na Europa o surgimento de mais de 60 mil vagas de empregos novos. Então, assim, estão surgindo novos campos dentro do direito. E não só novos campos, está abrindo um novo leque. Antigamente, quando fazia direito, tu tinha duas opções. Ou tu ia trabalhar, ou tu não ia ser advogado, ou tu ia trabalhar no concurso público ou trabalhar no escritório. Hoje em dia está se ampliando. Eu dei o exemplo de uma aluna que montou uma empresa de LGPD. E é aluna, vai se formar ainda esse semestre. Tem um outro aluno que está no 5º período, que ele montou uma empresa, mostrou aqui, a Ligaut, que é a empresa de leitura de matrícula imobiliária. Um advogado, que não é o advogado que faz, manda o estagiário fazer, ele demora 40 minutos para fazer a leitura de matrícula imobiliária em média, para tirar as informações que é necessária para o cliente. A máquina faz instantaneamente. Daniel, o advogado vai para onde? Te dou outro exemplo. O Gondim Advogados, que é o patrocinador do nosso projeto, ele tem um sócio de TI, ele tem o escritório dele é muito automatizado, ele trabalha com o volume de massa, e os estagiários e o advogado júnior, onde é que eles estão agora? Eles não estão mais na ponta, eles estão coletando e analisando as informações que a inteligência artificial, os robôs, é gerado. Então está tendo um deslocamento do advogado, em vez de ser aquele cara que é o que faz o trabalho repetitivo, mecânico, para ser realmente aquilo que você se formou, para analisar. O advogado é para carregar processo? Ficar entrando no PJ e demorar meia hora para subir o negócio? Não é. Tá entendendo? Não é, cara. Isso não é trabalho de ser humano, não. Assim como existiam os seres humanos que acendiam luz. Né? Um outro exemplo. Tem uma associada nossa, a Luplex, que ela faz automação de contratos. E ela criou uma linguagem de programação nova, que é a Logaritmo, não sei. Ela criou uma linguagem de programação mais nova, mais simples, e ela criou duas novas profissões que não existiam antes, que é o arquiteto jurídico e o engenheiro jurídico. E que só advogado pode fazer isso. O programador não pode fazer. Eles tentaram no início usar programadores, e não deu certo. E o que é o arquiteto jurídico? Você pega um contrato, o contrato ele segue uma lógica. Contrato de aluguel, contrato de prestação de serviço, contrato para abrir uma empresa, ele tem uma lógica. Essa lógica jurídica, só o advogado pode montar, árvore de decisão. Se a empresa for X, a necessidade for Y, o capital for Z, então a lei é essa, o número é aquele. Então essa árvore de lógica, só o advogado pode montar. E depois que você monta a árvore de lógica, você implementa e programa, e coda. Né? E aí o advogado está fazendo. Então estão surgindo novas oportunidades dentro do direito. Agora sim, como ele falou, a gente não pode ser ingênuo. Aquilo que é repetitivo, cara, mas isso não é só no direito não, em todas as profissões. Uber e táxi estão batendo porrada todo dia, tá ok? Não vai ter Uber nem táxi. Elon Musk falou que ano que vem está lançando a primeira frota de transporte de seres humanos
lá nos Estados Unidos. Ah, Daniel, vai demorar para chegar no Brasil. Vai demorar, mas vai chegar. Não vai ter nem Uber nem táxi. E vai ser obrigado a usar o carro autônomo, porque é muito mais eficaz, tem muito menos acidente. Transporte ser humano vai ser obrigatório de carro autônomo. Entendeu? Daqui a alguns anos, eu fico pensando o seguinte, sei lá, daqui a 50 anos, as pessoas de repente vão olhar para trás, posso estar errado também, a gente vai saber daqui a 50 anos. Vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, tu sabia que existiam pessoas que passavam 10 horas dirigindo carro? Que sociedade escravocrata. Assim, eu fico pensando, né, acho legal, muito bacana achar hermenêutica, né, que a capacidade de colocar-se, né, hermenêutica como chegar com empatia naquele momento concreto. E assim, eu poderia dar outros exemplos e seguir aqui. Essa visão de que a advocacia vai acabar, que vai ser substituído, que não sei o quê, é falácia, é mentira. Né? Sim, vai ser impactado e não tem como frear. A inovação não tem como frear a inovação, a eletricidade está aí. Né? Cara, eu conversei uma vez com um juiz, quando começou a surgir a máquina de escrever. Ele contou para mim, ele era antes e depois da máquina de escrever, olha só. E quando ele começou a escrever as peças dele, as decisões da máquina de escrever, ele começou a receber uma chuva, não sei como é que se chama, mas querendo impugnar a decisão, ou ir contra a decisão, porque não era decisão personalíssima, porque não era escrita a punho do juiz. Quando veio o e-mail, né, um livro que eu recomendo muito vocês lerem, não tem em português, está sendo traduzido ainda, Tomorrow Lawyers, que é do Susskind. Susskind, há 20 anos atrás, ele falava o que já está acontecendo hoje. Né? E ele falava o seguinte, tudo vai ser por e-mail. Ele quase foi expulso da OAB da Inglaterra porque ele falou isso. Tu se imagina ser advogado sem e-mail, hoje em dia? Não, né? Advogado sem WhatsApp? É possível. Né? Então a sociedade ela se redesenha. A advocacia também vai se redesenhar. Porque todo mundo muda e a advocacia não muda. E aí, com isso eu termino. A advocacia sempre mudou. A advocacia é igual à grega? Que é igual à romana? Que é igual ao do Renascimento? Que é igual do início da primeira Revolução Industrial? Não é. Ela se modifica. Então, só que o que aconteceu? Que a gente está numa época de mudanças. Daniel, isso é bom ou ruim? Depende de você. Eu acho maravilhoso. Porque é um momento de mudanças, de crises, é que o poder muda de mão. Onde pessoas podem tomar liderança. Onde pode criar coisas novas. Onde aquilo que foi solidificado em pedra como essencial, já não precisa mais ser essencial. Então, é um momento maravilhoso para se reinventar. Eu acho que complementando um pouco, né, o que o Daniel falou, a gente às vezes não enxerga aquilo que está na nossa frente, porque daí a gente não traz aquelas soft skills também que o Roberto falou. Porque a gente tem, por exemplo, inovação não é só ligada à tecnologia. A gente pode inovar um serviço fazendo de maneira diferente. Outro dia a gente teve um exemplo muito legal no Linkley Talk com o Thiago Breyer, da Legalmap, e ele falou sobre duas meninas que saíram da faculdade e abriram um escritório de advocacia, e elas especializaram o serviço delas só em atendimento para idosos e causas para idosos. Então, assim, estão super bem, o escritório já está com várias oportunidades, elas inovaram, né, numa coisa que estava ali na frente, né? Especializaram o atendimento, aquilo fez elas serem reconhecidas no mercado de trabalho. Então, assim, às vezes as oportunidades estão mais próximas do que a gente pensa. E a gente tem que olhar de maneira diferente. Alguma pergunta? Primeiro, parabéns pela apresentação. Meu nome é Rodrigo, eu sou diretor da Associação Gaúcha de Startups e eu dei uma olhada na questão das comunidades que tu citaste ali e eu queria entender melhor como é que funciona por embaixadas, tem pessoas que representam por regiões, se vocês já têm iniciativas programadas para o próximo ano, para que a gente possa pensar mais ou menos uma linha de parceria aí. Pô, muito boa pergunta. De fato, sim, uma novidade, a gente não lançou ainda, mas assim, aqui em Porto Alegre, né, o Gabriel pode falar um pouco melhor. Quer falar da iniciativa? Fala. Não, fala, Gabriel. Fala. O Gabriel é associado a B2R Cabaneiros. Fala aí da novidade que a gente vai ter aqui em Porto Alegre. A gente precisa de você também. E aí vai ter o Hackathon, né, Mariana? Então vamos juntar aqui as energias, as forças. Fala aí. Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel.
É que leva 1h30 a explicação do que tu está pedindo, basicamente. 2 minutos. Na verdade, a gente vai inaugurar um ambiente novo em Porto Alegre, agora no final do ano, onde a ideia é trazer um laboratório aberto de inovação, onde a gente vai ter algumas verticais específicas. Direito, finanças, educação e cidades inteligentes, com uma parte também de funding, onde vai ser possibilitada a aplicação de recursos para essas coisas. O que eu estou falando nem sei se era o que eu estou falando, tá? Mas sim, porque não foi lançado. Até tinha. E na verdade é para ser um ambiente onde vão interagir startups, empresas constituídas, instituições que vão ser curadoras, então no caso associações de startups entrariam num conceito de curadoria que poderiam auxiliar justamente os conteúdos a serem desenvolvidos e as questões que podem surgir desse ambiente que vai ser formado. A ideia é fomentar negócios, engajamento, sucesso de empresas regionais, que é o que a gente quer tentar trazer de volta para o Estado, o protagonismo do Rio Grande do Sul também no desenvolvimento de coisas novas, e não só ter empresa fugindo do Estado por falta de condições. Bacana. Cara, se existe Você é advogado ou não? Eu sou formado, mas eu emprego. Beleza. Se existe uma pessoa que é neofóbica, quanto profissão, é advogado. Tá ok? Dizem até brincando que, com certeza, a última pessoa que usou Uber foi um advogado que estava lendo lá o termos e condições, né? Então, assim, e a B2L é bizarro como a B2L surgiu, enquanto não existe uma associação com a B2L, porque, assim, ela não tem essa pegada de associação, tem a pegada muito de comunidade. A gente acabou institucionalizando, porque aquilo que não se institucionaliza morre, né? Lema fala muito disso, a gente trabalha nessa institucionalização. E a B2L ela surgiu no encontro de 2 empreendedores que tinham na Altex, num evento de tecnologia em São Paulo. Eles se encontraram, começaram a trocar uma ideia e falou: cara, tu tá passando pela mesma dificuldade que eu. Pô, tu também. Pô, vamos juntar. Tu conhece outros empreendedores de tecnologia? Pô, eu conheço. Criaram um grupo do WhatsApp. A B2L surgiu no grupo do WhatsApp. Tá ok? E aí foram entrando outros grupos, criaram o primeiro estatuto com 20 associados. E para mim, o que faz a B2L crescer tão rápido, né, é esse propósito que nós temos, o PTM. Tem um outro livro também que eu recomendo para vocês, que falou do Singularity University, que é o livro do Salim, que escreveu Organizações Exponenciais. E a primeira coisa, né, do livro que ele sugere, né, que explica por que as empresas crescem tão rápido, é o propósito. O PTM, Propósito Transformador Massivo. O que faz, qual é o propósito que faz com que tenha um brilho nos olhos das pessoas que fazem parte dessa comunidade. E o PTM da B2L é isso, é conectar o universo jurídico a essa realidade exponencial. E aí uma outra coisa que a B2L fez com que a gente crescesse tão rápido, é fazer com quem quer fazer. A gente não perde tempo convencendo ninguém, entendeu? E respeitando o tempo de qualquer pessoa. Porque cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu momento. Tem gente que não queria estar aqui, não pôde estar aqui. Tem gente que está aqui e de repente não queria estar aqui. Né? E tem gente que está aqui e vão começar a participar do Legal Hacks, da B2L. Então, esse respeitar o tempo e dar ferramentas para que as coisas aconteçam, faz com que a B2L cresça muito rápido. Né? E mais cedo ou mais tarde, as pessoas acabam vindo. Cara, a gente colocou o radar da B2L. Eu já escutei já de 4 associados da B2L que tentaram fundar uma associação como a nossa. E não conseguiram. Por quê? Porque não foram através do propósito. Foram assim, vamos criar como se fosse um sindicato para defender os nossos interesses diante do governo. E quase viram um partido político. Dani, a gente tentou e não conseguiu e não deu certo. E a B2L deu certo por causa disso, por causa desse propósito. Em Manaus, cara, um dia, no grupo da B2L, contei hoje no almoço, nem sei, já contei essa história. Em Manaus, foi pro Klaus, do Doc 9. No Manaus, bateu um dia o cara de Manaus. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bem. Não sabia quem era. Isso acontece todos os dias. Olha, posso ajudar a B2L aqui em Manaus? Posso. Eu falei assim, mas tu sabe se tem alguma Lautec aqui? Não, não tem nenhuma não. O que você quer que eu faça? Eu fui explicando para ele o que tinha que fazer. E o cara hoje, depois de 2 anos, já tem 6 Lautecs lá, fez Global Legal Hackathon, a gente ajudou a montar a comissão da OAB de Inovação e Tecnologia, está fechando a parceria lá para ter um hub da B2L. Então, assim, a gente não exclui, a gente não olha qual é o escritório que a pessoa é, a gente não olha qual é a formação da pessoa, a gente olha o brilho nos olhos. Quer fazer algo? Quer transformar o direito? Então vem fazer parte da gente. Agora não é teu momento? Então a gente respeita e vai. A gente tem os embaixadores locais também, né, de representantes, a gente tem praticamente no Brasil todo. Eu
Então o Carolino está lá, a Mariana faz parte, o Roberto faz parte também da B2L, o Gustavo. Então a gente vai gerando essas comunidades locais também. Não sei se isso ajudou a responder a pergunta. Beleza? A dele também. A dele também. Então é isso, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, até acho que é bacana compartilhar de quem viveu a experiência e pode ratificar que isso tudo é muito verdadeiro. Eu me lembro, dezembro de 2017, eu falei com o Bruno, ainda na época, que não era tão grande quanto é hoje. Na verdade, era muito menor do que é hoje. E eu me lembro que na ocasião até eu falei, cara, olha só, eu tô ligando de Porto Alegre, aqui um escritório e tal, assim, a gente faz isso, faz aquilo, tá conectado com isso, tá conectado com aquilo. E eu me lembro, ele, cara, tu sabe que tem 2 pessoas em Porto Alegre que eu já falei, mas são escritórios menores, cara, eu acho que eu não fala com elas, faz todo sentido, vou montar um grupo de WhatsApp aqui, vamos fazer esse grupo. E o nosso movimento local do Legal Hackers, e o motivo pelo qual a B2L veio para cá, surgiu também de uma forma muito aberta, muito colaborativa, muito horizontalizada, de um grupo de WhatsApp local. Que a gente marcou uma primeira reunião, nessa primeira reunião tinha um número X de pessoas, daí o grupo se perdeu lá pelas tantas, se formou um núcleo duro, que está até hoje, de uma forma muito forte, assim, muito próximo, e a comunidade crescendo cada vez mais. Deixa eu contar uma parada muito... Cara, se tu quer confusão, discussão e não chegar em um resultado, é colocar um advogado sozinho com ele na sala, não é verdade? E aí a B2L, desde o início, é muito colaborativa. A primeira dúvida da B2L, quando ela começou a surgir, eu não estava ainda, que eu entrei uns 2 meses depois, era se é só aceitar startup ou se aceitar Lawtechs que não são startup, ou seja, já tinham mais tempo no mercado. E aí o Bruno, que é um dos fundadores da B2L, uma das pessoas que encontrou aí, né, ele tem uma pegada muito colaborativa e de unir. Ele falou, galera, vem todo mundo. Vamos todo mundo, grande, pequeno, porque o grande precisa do pequeno, o pequeno precisa do grande, a gente tem que unir a galera. E é o que está acontecendo, você vê a Nelway, né, comprou, apareceu aqui o Ricardo, né, o Ricardo Legal Labs, que fez o Vitor, que é o robô do Supremo Tribunal Federal, que foi um projeto da ONB, educacional, comprou por 26 milhões de dólares, tá ok? Aí você vê a Softplan adquirindo outras, você vê a Doc9 investindo em outras. Então assim, esse movimento, se a gente não tivesse tomado essa decisão, a gente estaria isolado. Outra briga que teve era se era Lawtech ou Legotech. Uma pergunta que sempre pergunto, qual a diferença entre Lawtech e Legotech? Aí eu falo que Lawtech é melhor porque é mais sexy, né, o nome. E aí a discussão, não, vai ser a associação de Legal Techs, porque Legal Techs é o nome correto, porque a gente resolve a solução. E aí de novo Bruno, galera, não importa se é Lawtech ou Legal Tech, vai discutir a natureza jurídica, né, do termo, depois a gente vê isso. E aí juntou. E aí a última grande discussão da B2L era se a gente era só empresa de tecnologia. E aí, não, pessoal, vamos juntar o ecossistema, a gente tem que modificar o direito, sozinho a gente não pode fazer. E deu certo. A gente vê lá, 60 escritórios associados, 250 autônomos. Se não fosse toda essa força do ecossistema, não teria dado certo. Cara, a B2L é bizarro. Um dia eu recebo uma ligação, uma chamada do presidente do CNJ convidando a B2L para falar lá. A gente nunca gastou um centavo com lobby, contratando empresas de consultoria para estar em Brasília, entendeu? Nos convidaram para estar lá, para poder falar sobre o setor, porque numa reunião do CNJ, estava uma pessoa do Banco do Brasil, que eu conhecia, e falou, pô, vocês estão discutindo tecnologia, cadê a B2L aqui? E aí foi, então essa B2L ela é fluida. Pessoal, onde está a B2L? Eu gosto de falar que a B2L está na nuvem. Ela está na nuvem, ela é cloud. Ela é open. O que a B2L faz? As pessoas perguntam, quando era eu o time na B2L, o que a B2L faz? Eu perguntava para a pessoa, olha, eu falava assim, o propósito da B2L é esses são os 3 objetivos. Mas o que a B2L faz? Eu perguntava para ela, o que tu quer fazer? Né? E aí, por causa disso, surgiram várias iniciativas da B2L. Eu perguntava, o que você quer? Vamos fazer um demo day? Vamos fazer. Vamos escrever um livro? A gente estava escrevendo um livro. Ah, vamos fazer uma pesquisa de investimento que não tem? Vamos fazer. E aí vai criando. A gente pergunta para as pessoas que estão na B2L o que elas querem. O nosso problema hoje em dia é que, assim, quando eu comecei na B2L, eram 20 associados, né? Então a gente tem 500, sem contar, pega o Cabaneiros, tem lá mais de 100 advogados, né? Você pega um outro escritório, tem mais de 500. Então, assim, o problema nosso agora é executar todas as boas ideias que tem e dar prioridade. Mais alguém? Falei muito, né? Quem acha que a advocacia vai acabar? Levanta a mão aí. Não? Ninguém?
Então já está... Que bom, Já né? ajudou Porque em- a Maria também é estudante, não vamos Sabe aqui direto lá na secretaria. direto lá cancelar. Eu acho que o momento mais assustador foi do vídeo ali. O vídeo inicial O todo vídeo fora. inicial ali tava um som meio tenso. Dizem que se tiver uma bomba, né, uma bomba nuclear, vão surgir só dois seres que vão sobreviver, as baratas e os advogados. Então, assim, não tem, uma advocacia não vai acabar, a Lautec não é inimigo, entendeu? Na verdade, a gente é uma grande comunidade que um precisa do outro. A gente está todo mundo junto nisso. E eu acho que faz muito sentido até aquela imagem que tem na tua apresentação da onda, né? Que a gente não tem que esperar a onda passar, a gente tem que surfar e conhecer as tecnologias que estão surgindo e se inteirar, se atualizar todos os dias daquilo que está acontecendo para que a gente não perca tempo e acompanhe, né, todo o movimento. Pessoal, a gente vai encerrar aqui, com certeza eles ficam disponíveis depois do evento para vocês, para qualquer dúvida. Eu gostaria de chamar os representantes do CANC para entregar uma lembrancinha aos nossos palestrantes. O churrasco. Um chimarrão. Não é um churrasco, mas é um chocolate de Gramado, então tá.